Imaginem o seguinte cenário: você ganha o maior prêmio da loteria da história, centenas de milhões de euros ou reais na conta, de um dia para o outro. O que esperaria que acontecesse? Uma vida de conforto, investimentos inteligentes e segurança para as próximas gerações, certo? É isso o que qualquer pessoa sensata faria. Agora, imagine que 5 anos depois, você está falido e a sua família está brigando, sua casa está caindo aos pedaços e você deve dinheiro a pessoas muito perigosas. Parece impossível, não é mesmo? Pois bem, na geopolítica e na economia, isso acontece a toda hora. Países inteiros sentados sobre montanhas de ouro acabam na miséria absoluta. E este é um fenômeno que tem nome: é a maldição do petróleo. Hoje falaremos de um dos paradoxos mais fascinantes e trágicos do mundo moderno. Vamos entender por que razão ter as maiores reservas de ouro negro do planeta pode ser, na verdade, o caminho mais rápido para a ruína de uma nação. Por que que a riqueza fácil muitas vezes destrói a capacidade de um povo de produzir? E mais importante, vamos analisar quem conseguiu quebrar essa maldição e o que o futuro reserva para países que ainda dependem desesperadamente desse recurso, incluindo o Brasil e os países africanos lusófonos, como Angola. Prepare-se, porque este é um mergulho profundo na economia real que explica por que o mundo funciona e como ele funciona. O termo maldição dos recursos foi cunhado originalmente pelo economista Richard Alty em 1993. Ele passou anos a observar dados de crescimento global e percebeu algo bizarro. Países com abundância de recursos naturais não renováveis, como minerais e combustíveis fósseis, tendiam a ter um crescimento econômico significativamente menor e democracias muito mais frágeis do que países que não tinham rigorosamente nada no subsolo. E isso parece contraintuitivo, não é mesmo? Mas no tabuleiro da economia, o Japão, a Coreia do Sul ou a Suíça não têm petróleo, não têm minas de ferro, não têm diamantes, mas são potências tecnológicas e sociais. Já países como a Venezuela, a Nigéria ou o Iraque, que literalmente nadam em petróleo, enfrentam crises cíclicas de inflação, pobreza extrema e uma instabilidade política que parece não ter fim. A maldição do petróleo não é uma superstição ou um misticismo. É um fenômeno econômico e sociológico concreto que se manifesta através de 3 pilares fundamentais que a gente vai dissecar agora: a doença holandesa, a corrupção institucional do Estado rentista e a volatilidade extrema de preços. Se você entender esses 3 pontos, você nunca mais vai olhar para uma notícia sobre a descoberta de um novo poço de petróleo da mesma forma. E muitas vezes, o que parece uma bênção é, na verdade, o início de um pesadelo econômico. O primeiro grande problema chama-se doença holandesa, ou Dutch Disease. O nome surgiu na década de 60, quando a Holanda descobriu enormes reservas de gás natural no Mar do Norte. No início, houve festa. O país ficou rico rapidamente, mas em pouco tempo, as outras indústrias holandesas começaram a colapsar. E por quê? A explicação é pura matemática cambial. Quando um país exporta petróleo ou gás em quantidades massivas, entra uma avalanche de moeda estrangeira, por exemplo, como dólar, na economia local. Então, pela lei da oferta e da procura, quando há muito dólar entrando, a média local, na época o florim holandês, acaba se valorizando brutalmente. E para o turista, uma moeda forte é um sonho, mas para o produtor nacional é uma sentença de morte. Com a moeda local supervalorizada, tudo que o país tenta fabricar, por exemplo, sapatos, carros, computadores ou até produtos agrícolas, torna-se caríssimo para quem está lá fora a comprar. Ao mesmo tempo, os produtos importados eles ficam mais baratos, tão baratos que a população para de comprar o que é feito em casa. E o resultado final? Bem, as fábricas nacionais fecham porque não conseguem competir. O país sofre uma desindustrialização precoce. No fim desse processo, a economia torna-se um monocultivo de energia. O país meio que desaprende a produzir coisas complexas e passa a viver apenas de extrair algo do chão e vender. E se o preço do petróleo cai, o país inteiro vai abaixo. Por quê? Porque já não tem fábricas, tecnologia ou agriculturas fortes para segurar as pontas. É o equivalente econômico a colocar todos os ovos num cesto que tem um buraco no fundo e que depende da vontade de terceiros para não cair.
O segundo pilar da maldição é político e talvez o mais destrutivo a longo prazo. Aqui a gente entra no conceito de Estado rentista. Pense comigo, num país democrático normal, o governo sobrevive através dos impostos que cobra aos seus cidadãos e às suas empresas. Existe um contrato social implícito. Eu, cidadão, pago uma parte do meu esforço ao Estado. E, em troca, exijo serviços públicos de qualidade, transparência e o direito de cobrar os governantes. Se o governo gasta mal, o povo sente no bolso e vota noutra pessoa. Mas num país petrolífero, o governo não precisa do dinheiro do cidadão. Ele recebe rendas diretamente das grandes companhias petrolíferas internacionais ou de empresas estatais gigantescas. Então, o dinheiro cai na conta do governo sem que ele tenha de pedir licença à população. E quando o governo não depende dos impostos das pessoas para funcionar, ele deixa de sentir a necessidade de as ouvir. O contrato social se rompe. Isso cria um terreno perfeito para o autoritarismo e para a corrupção sistêmica. O grupo que detém o poder controla a chave do cofre e usa esse dinheiro para comprar apoio político, financiar exércitos privados ou simplesmente enriquecer as elites que estão ligadas ao regime. O petróleo torna-se um prêmio que todos os grupos rivais querem roubar, o que explica por que razão países com muito petróleo têm tantos golpes de Estado e guerras civis. Ao invés de investirem em educação, os líderes usam a riqueza para se manterem no trono. A população que deveria ser dona da riqueza acaba por viver de subsídios precários e migalhas, enquanto a democracia é sufocada pelo dinheiro fácil, pelo dinheiro do poder. O terceiro pilar é a volatilidade. O preço do petróleo não é decidido pelo país que o produz, mas sim pelo mercado internacional. E é um dos ativos mais instáveis do mundo. Uma tensão diplomática no Oriente Médio, o preço dispara. Uma nova tecnologia de baterias ou uma pandemia global, o preço desce para valores historicamente baixos. Então, os países vítimas dessa maldição do petróleo vivem presos numa montanha-russa emocional e financeira. Quando o preço do barril está alto, a 100 ou dos 120 dólares, os governos entram num estado de euforia. Começam a gastar como se a festa nunca fosse acabar. Criam subsídios à gasolina, aumentam a máquina pública com milhares de funcionários desnecessários e iniciam obras faraônicas, estádios gigantes, cidades no deserto ou pontes que levam a lugar algum. Mas o mercado do petróleo é cíclico. Inevitavelmente o preço cai, e quando cai, a receita do Estado simplesmente desaparece de um dia para o outro. Como o país destruiu a sua indústria nacional, devido à doença holandesa que explicamos há pouco, e nunca diversificou a economia, ele entra em colapso total. O governo deixa de ter dinheiro para pagar salários, os subsídios acabam, a inflação dispara para nuvens e crise institucional se instala com violência. É o ciclo trágico da bonança seguida de quebra, onde o país nunca consegue acumular capital real, apenas gasta o que tem em momentos de sorte. Para que isso não pareça apenas teoria econômica, vamos olhar para dois casos reais que são o dia e a noite, em comparação: a Venezuela e a Noruega. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do planeta, mais que a Arábia Saudita. Na teoria, deveria ser o país mais próspero do mundo, mas o país seguiu o manual da maldição à risca. Nas últimas décadas, destruiu o setor privado, tornou-se 95% dependente das exportações de óleo cru e usou o dinheiro para um projeto político populista que não investiu em produtividade. Quando o preço do barril despencou em 2014, a economia derreteu. Hoje, a Venezuela vive uma crise humanitária sem precedentes, com milhões de pessoas fugindo do país por falta de comida e medicamentos básicos. O petróleo não a salvou, pelo contrário, facilitou a destruição das instituições. Agora, vamos olhar para o caso da Noruega. Quando descobriram petróleo no Mar do Norte, no final dos anos 60, os noruegueses fizeram algo revolucionário. Eles tiveram a humildade de admitir: esse dinheiro não pertence apenas a nós. Pertencem aos nossos filhos e aos nossos netos. E, em vez de gastarem tudo, eles criaram um fundo global de pensões. Quase todo o lucro das exportações de petróleo é enviado para fora do país e investido em milhares de empresas em todo o mundo. Eles têm uma regra de ouro: o governo só pode usar, no máximo, 3% do rendimento desse fundo para o orçamento anual. E isso resolve todos os problemas. Neutraliza a doença holandesa, porque o excesso de dólares não entra na economia local,
mantendo a moeda estável. Elimina a volatilidade porque o país vive dos rendimentos globais e não do preço diário do barril. Protege a democracia porque o fundo é gerido com transparência total e critérios éticos rigorosos. A Noruega provou que a maldição pode ser vencida, mas exige uma disciplina política que poucos países possuem. E onde entra o Brasil nessa história? Com a descoberta do pré-sal, houve muita euforia. Falou-se em passaporte para o futuro e no Brasil como uma nova potência energética. O Brasil tem uma vantagem estrutural em relação à Venezuela ou à Noruega. Nós já tínhamos uma base industrial, um setor de serviços dinâmico e uma agricultura extremamente competitiva antes do grande boom do petróleo. Isso nos dá uma espécie de proteção contra a doença holandesa. Agora, nós não estamos imunes. Já vimos a Petrobras ser o centro de escândalos de corrupção que abalaram o país. Já sentimos como a política de preços dos combustíveis pode causar greves de caminhoneiros e paralisar a nação. Então, o risco de nos tornarmos demasiado dependentes de commodities é real. A criação do Fundo Social do Pré-Sal foi um passo na direção certa, tentando blindar recursos para a educação. Mas o grande desafio do Brasil é não cair na tentação do dinheiro fácil. Precisamos usar o petróleo como uma rampa de lançamento para a economia do conhecimento e não como uma desculpa para adiar as reformas necessárias. O petróleo deve servir para financiar a transição para algo melhor e não para nos deixar acomodados. No final desse vídeo fica uma lição bem clara, né? O petróleo não é uma maldição por si só. Ele é um catalisador, ele é um espelho que amplifica o que um país já é. E se uma nação tem instituições fracas, falta de transparência ou uma elite gananciosa, o petróleo vai financiar e aumentar esses problemas até o colapso. Mas se o país tem uma democracia sólida, educação e visão de longo prazo, o petróleo tende a tornar-se combustível para um salto de desenvolvimento histórico. O mundo está mudando, estamos entrando na era da transição energética. O ouro negro vai perder o seu valor nas próximas décadas, seja porque o petróleo vai acabar ou porque o planeta vai exigir energias limpas. A grande pergunta, que eu deixo para vocês é a seguinte: o que é que o nosso país terá para oferecer ao mundo quando a última gota de petróleo for extraída? Teremos fábricas, patentes, tecnologias e um povo com educação de ponta? Ou nós teremos apenas buracos vazios no chão e uma economia em ruínas? A verdadeira riqueza de uma nação está no capital intelectual do seu povo, não está debaixo dos seus pés. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor a economia global, inscreve-se aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e deixe nos comentários: você acha que o Brasil está seguindo o caminho da Noruega ou o risco da Venezuela? Até a próxima!